O edital é a lei do concurso. Você já ouviu essa frase, mas será que para PCDs ela faz sentido de forma absoluta? É sobre isso que eu quero conversar aqui nesse vídeo com vocês. Eu quero que você fique e vou tentar explicar de uma forma muito simples como que funciona essa tese, o que o judiciário já tem entendido, o que as jurisprudências já têm dito, para que você possa entender o seu direito. Então, eu vou tentar ser o mais claro possível, o mais simplificado. Imagine só, você sempre teve dificuldade, você sabe que você pode ter alguma doença ali, mas você está em tratamento, está em diagnóstico e só conseguiu o laudo depois que você escreveu naquele concurso, depois que você fez as provas. E agora, será que eu posso passar por cima do edital, que é a lei do concurso, para de fato ter direito a concorrer pelas cotas? Bom, depende, é isso que eu quero conversar aqui com vocês. Meu nome é Juliane Vieira, sou advogada, especialista em servidores, concursos e PCDs. E nós somos pioneiros nessa tese de laudo tardio, e o judiciário já tem aceitado muito bem, mas, obviamente, existem vários requisitos, que é o que nós trabalhamos com os nossos clientes para existir uma viabilidade de entrar na justiça e, de fato, ter uma procedência. Aqui eu não estou para dizer que vão ganhar todos os processos, é uma causa ganha, não, o vídeo não é sobre isso, de fato é um vídeo explicativo de como funciona essa tese laudo PCD, e eu quero que você, de forma simples, você entenda como que funciona para não te gerar dúvida e, obviamente, se você saber que você tem esse direito, vai ser bom demais. Bom, vamos lá. Edital é a lei do concurso? Sim, o edital é a lei do concurso até que ele se esbarre na Constituição Federal e Lei Brasileira de Inclusão, que é onde nós embasamos o nosso pedido inicial para ter direito a essa tese de laudo tardio. De fato, o edital ele é a lei do concurso e ele vai trazer todas as regras que tanto o candidato quanto a administração pública tem que seguir, porque do contrário viraria uma confusão. Já é tão difícil, já tem tantas irregularidades, mesmo com regras claras no edital. Mas quando a gente está falando desta tese específica, do laudo tardio, é porque o edital ele esbarra em algumas regras que vêm da Constituição Federal e da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e é justamente aí que nasce essa tese. O que a LBI fala? Que não é um laudo, não é um CID nem um laudo que vai definir a sua deficiência. A deficiência, ela nasce com impedimento a longo prazo. Então, não é esse número de CID que vai dizer se você é deficiente ou não, e sim as barreiras que você tem durante toda a sua vida, o que geralmente acontece. Mas por que essa pessoa tem uma dificuldade de conseguir o laudo? A própria administração pública, o SUS, a gente sabe da dificuldade que é as filas gigantescas de você conseguir um laudo que seja de fato conclusivo, a dificuldade de profissionais que realmente entendem, a gente tem muitos laudos de TEA, de adultos com TEA, então a gente sabe a dificuldade que é. Existem vários estudos científicos que falam da dificuldade da mulher com TEA conseguir esse diagnóstico, porque existem várias especialidades médicas que ela precisa passar para ter esse laudo, então existe de fato uma dificuldade da própria administração pública, do próprio poder público, de dizer que esta pessoa tem ou não um laudo, tem ou não uma deficiência, né, dela conseguir de fato esse laudo. Então, é muito aí que a gente trabalha esta tese do laudo tardio. Então, essa possibilidade de a LBI dizer ou qual é o momento que essa pessoa tem a deficiência que não é com o laudo e da dificuldade dessa pessoa de conseguir o laudo. Então, muitas das vezes eu fiz aquele concurso, mas eu não tenho aquele laudo em mãos, não por minha culpa, mas porque, de fato, eu não consegui aquele laudo em momento oportuno por várias dificuldades que cada um vai ter a sua, principalmente quando a gente está falando de TEA adultos, que é o que a gente mais tem aqui no escritório de clientes, porque existe de fato essa dificuldade, tanto no particular quanto no público, na saúde pública, saúde particular, existe essa dificuldade de conseguir bons laudos, bons profissionais, que vai de fato atestar que existe um impedimento a longo prazo. Então, uma coisa que os nossos clientes sempre falam, mas me falaram que não parece que eu sou autista, mas, gente, a gente sabe da dificuldade, a gente pode gravar em um outro vídeo, a dificuldade que é a pessoa aprendeu a conviver em sociedade, então existe ainda um critério ainda mais difícil de conseguir ter esse diagnóstico, portanto, existem tantos laudos tardios. E aí a tese, ela não é
passar por cima de quem legalmente, no momento certo, apresentou o seu laudo. Não é isso que se trata, não é disso que o judiciário vem construindo a sua jurisprudência e não é assim que o escritório trabalha. Existem várias possibilidades desta pessoa, com um laudo tardio, conseguir entrar neste concurso. E aqui é onde dá o maior número de brigas. Em cada vídeo que a gente posta, existe muita gente ali discutindo, até criticando, né, discriminando outras pessoas que conseguiram um laudo tardio. Ah, mas você quer roubar a vaga de quem já legalmente ali, né, de forma correta, entrou. A ideia da tese não é roubar vagas de PCDs, não é roubar vagas de quem está ali de forma correta, construindo aquela lista, participando daquela lista de PCDs. Não é isso, tá bom? Então, a jurisprudência tem entendido de formas distintas, que é o que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, já vou explicar para vocês. Vamos direto ao ponto de como que funciona essa tese com base na legislação e na jurisprudência, o que a jurisprudência tem entendido como casos com viabilidade. Então, aqui no escritório, nós fizemos o semáforo da viabilidade, que é para vocês entenderem que nem todo caso de laudo tardio PCD pode gerar esse direito na justiça de entrar em um concurso e concorrer às cotas, tá? Os três principais pontos que a gente tem que analisar é: deficiência tem que ser real, porque a discussão na justiça não é se a pessoa é deficiente ou não. Ela tem que ter um laudo já completo, com todas as atualizações, completo mesmo, com tudo que tem que ter, CIS, barreiras, tudo isso tem que constar nesse laudo, porque nós não vamos discutir na justiça deficiência. Deficiência já tem que estar comprovada por laudo. Ideal que o concurso já esteja ativo, né? Não seja um concurso já que venceu o seu prazo, então isso é um ponto muito importante. E não pode prejudicar nenhum outro PCD. Essas são as três principais regras que a gente vai analisar em toda a viabilidade deste caso, que é o que a justiça tem entendido. Repito, isso é com base na jurisprudência. Então, vamos lá. Aqui no escritório, nós fizemos um critério de viabilidade dividido em um semáforo, como se fosse verde, amarelo e vermelho. Verde são os casos de maior viabilidade. Qual que é o ideal? Concurso em andamento. Fiz a inscrição no concurso, logo após tive o meu laudo, fiz inscrição como ampla concorrência, logo depois eu tive o meu laudo, que me daria o direito a concorrer como PCD. Esse é um dos melhores casos, porque não gera prejuízo a nenhum outro candidato. Você, com base na lei brasileira de inclusão, você entra nesse concurso, se obviamente a justiça assim deferir, e temos tido muitos deferimentos, você continua nas demais fases do concurso, já como PCD, com base nessa tese de laudo tardio. Segundo, o laudo saiu depois da inscrição, mas antes da homologação. Já passou de várias etapas do concurso, mas o concurso ainda não foi homologado. Isso quer dizer que, se eu conseguir entrar com uma decisão judicial, eu não vou causar prejuízo a nenhum outro candidato, porque o concurso ainda não foi homologado. Não existe nenhuma regra ali já estabelecida. Então, o concurso não homologado. Outra melhor tese aqui nesse semáforo no verde. Tem muito concurso, e muitos mesmo, muitos, quem é PCD sabe, tem muito concurso que sobra vagas PCDs. Então, ali a gente tem um percentual de 5% reservado para PCDs e muitas das vezes sobra porque não tem candidatos que concorreram a essas vagas suficiente para suprir essa vaga. Este é o melhor cenário, esse é um cenário muito bom, porque a justiça tem entendido sim que cabe a inclusão de PCDs, né, pessoas com deficiências, em todos os concursos públicos. Então, se tem vaga sobrando e você, infelizmente, só conseguiu o seu laudo depois, você tem que entrar. Então, essa é uma outra questão, que quando a gente analisa a viabilidade, tem que, se tiver com vaga sobrando, é um cenário muito bom, tá? Então, aqui não tem que ter todos os requisitos, eu estou falando vários que a jurisprudência já tem entendido. Agora, a gente pode passar muito bem aqui para os critérios amarelos, que são casos intermediários, onde a gente vai analisar se vale a pena ou não entrar com a ação com base na jurisprudência. Por que se vale a pena ou não? Porque, gente, entrar na justiça, sendo que não tem viabilidade, é ruim para vocês, é ruim para nós como escritório, é ruim para a sociedade, é ruim para o judiciário. Então, de fato, tem que ter uma viabilidade dentro disso aqui para não prejudicar ninguém, não prejudicar nenhum outro PCD.
Por isso que tem muita discussão, a gente quis explicar o vídeo, essa tese muito bem explicada, para que vocês pudessem entender que não é para causar prejuízo a ninguém. Então vamos lá, luz amarela. O concurso já foi homologado, mas está dentro da validade. Esse é um ponto assim que a gente tem que analisar. E aí, junto com este, a gente tem que ver se tem vaga sobrando. Então, o concurso já foi homologado, mas está dentro da validade, mas tem vagas PCD sobrando. Perfeito, a Justiça tem entendido que cabe sim essa pessoa concorrer com base novamente na LBI, na Lei de Inclusão de PCDs, certo? Quando tem esse amarelo, quando tem deficiências invisíveis, mais polêmicas, então a gente tem muitas deficiências que somente agora tem legislação específica. Então tem pessoas, por exemplo, que tinham a deficiência, que tinham a doença, mas ainda não eram declaradas como deficiência. Então a gente tem algumas deficiências aí nesse sentido, agora inclusive bem atuais. Então, nesse caso, olha, eu tinha doença, mas não era declarada deficiência, e agora foi. Então, são casos que a gente tem que analisar ali, são de média viabilidade de fato, certo? E vermelho, que são casos assim, onde a gente entende, não nós somente, mas a própria jurisprudência que não tem viabilidade. O quê? Concurso já homologado há anos, o quadro já está completo, aquele concurso já está há 4 anos rodando, ainda não venceu, não expirou o seu prazo, mas ele está lá, rodando e tem um quadro completo, são mais de 200, um exemplo, né? Mais de 200 PCDs aguardando, é um concurso muito completo, os PCDs estão ali, não está sobrando vaga, fica difícil, acho até que nem vale a pena para essa pessoa pedir esse laudo tardio para entrar a concorrer a essa lista PCD. Muitos PCDs aprovados e ainda esperando chamar. É uma questão que eu citei agora anteriormente, não valeria a pena de fato. E a pessoa quer reabrir o concurso só com base em laudo novo. Não, gente, o concurso encerrou, está encerrado. A regra da jurisprudência que tem se tornado dominante é justamente isso. Não posso prejudicar ninguém, nenhum outro PCD, tá? Então, por exemplo, muitos clientes que nós atendemos, inclusive ontem falei com um, ele falou, mas a minha nota, a nota que eu tirei seria suficiente para mim estar em primeiro lugar em PCD. Mas não é bem assim que funciona. Já que a jurisprudência está dizendo que eu não posso causar prejuízo a ninguém, mesmo que a sua nota, se você conseguir um laudo tardio, seja suficiente para você estar em primeiro lugar, você não estará. Certo? A regra geral é não posso prejudicar nenhum outro PCD. Então, vamos dizer que um concurso tinha 10 vagas. Apenas 3 foram aprovados. Eu entrei com a ação de laudo tardio, consegui uma liminar, consegui ganhar esse processo. O juiz, essa regra que tem acontecido na jurisprudência, ele me manda para 4º lugar, mesmo que a minha nota seja compatível para estar em primeiro lugar. Não vou causar prejuízo a ninguém. Então, basicamente, a regra seria essa da tese de laudo tardio. Então, para fechar, eu quero deixar isso muito claro aqui. Isso foi um vídeo explicativo, talvez tenha ficado até um pouquinho longo, mas eu acho que é bem esclarecedor. Porque se eu tenho direito, eu tenho que correr atrás do meu direito, mas tem limite para isso, e a jurisprudência tem definido isso, e nós, como profissionais, também estamos definindo isso muito bem. Então, você tem que buscar a viabilidade de fato do seu caso específico. O ideal é buscar uma consulta individual, buscar um advogado da sua confiança e um advogado que conheça do direito PCD. Então, eu volto até àquela pergunta, né? O edital, ele é a lei do concurso? Depende, né? Ele é sim, em regra geral ele é sim, mas ele não pode passar sobre os direitos em cima, né, do direito da pessoa com deficiência, porque a LBI tem sido um pilar, né, do Estado, e de fato a gente tem conseguido na Justiça reverter essas possibilidades da pessoa que é PCD e está ali com concurso, com vaga sobrando, com todas essas possibilidades que nós explicamos aqui. O ideal é buscar, de fato, a viabilidade do seu caso específico de forma individual, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, eu queria que você mandasse para outros
concurseiros, para pessoas PCDs, quem sabe pode ajudar várias pessoas e nós estamos aqui à disposição. Se precisar fazer viabilidade, se for qualquer tipo de explicação sobre essa tese, não precisam se bater, como vários que a gente tem muitas discussões ali nos vídeos que a gente posta sobre o assunto, mas ele de fato, aqui no escritório, principalmente, nós prezamos muito pela viabilidade, pela segurança jurídica do concurso, porque não somos nós, obviamente, que vamos dizer, mas ficar propagando coisas que são fake news ou de fato que é só para captar clientes, não é o nosso caso, tá? Se esse vídeo te ajudou, então nós estamos aqui à disposição.